No Saber Direito desta semana tem Direito Empresarial. A professora Camila Xavier dá um curso sobre títulos de crédito. Durante as 5 aulas, ela aborda a teoria geral dos títulos de crédito, letra de câmbio, nota promissória, declarações cambiais, o protesto e seu procedimento, cheque e duplicata. O Saber Direito começa agora. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Saber Direito. Eu sou Camila Xavier, sou tabeliã de protesto, mestre em Direito e professora de Direito Empresarial. Dando continuidade ao nosso curso sobre títulos de crédito, na aula de hoje eu vou tratar sobre protesto, mais especificamente sobre o procedimento para protesto. Na aula passada, nós tratamos dos aspectos gerais relativos à matéria, né? Então, falamos sobre o conceito de protesto, sobre as suas principais funções, né? Sobre as suas modalidades. Tratamos, portanto, do protesto por falta de pagamento, por falta de aceite, por falta de devolução. Falamos das hipóteses nas quais o protesto é obrigatório, das hipóteses nas quais ele é facultativo. Falamos sobre a sua finalidade probatória e de sanear, né, a crise das obrigações, levando ao adimplemento. E hoje, né, chegamos ao momento de tratar do procedimento para protesto. Então, como que funciona, afinal? Como é que é o dia a dia, né, de um cartório de protesto? Quais são as normas que têm que ser observadas pelo tabelião e por seus prepostos para garantir a produção dessa prova, né, ou esse efeito saneatório, né? Mas, né, como dissemos aí na última aula, a produção dessa prova é especialíssima, né, e revestida de importantes aspectos formais. Então, né, para que ela efetivamente tenha esse importante efeito e seja insubstituível para tais fins, ela tem que observar uma série de elementos, né, uma série de circunstâncias que são exatamente o objeto do trabalho de um tabelião. Então, sem mais delongas, né, vamos começar. A primeira etapa do procedimento para protesto é a apresentação. Então, a apresentação de um título de crédito ou de um documento de dívida, né, ou seja, de qualquer documento que represente uma obrigação líquida, certa e exigível, deve ser feita ao tabelião competente pelo sujeito interessado, né, ou seja, pelo titular do direito de crédito, né, pessoalmente ou, eventualmente, até representado, certo? Por quê? Porque ele representa uma prerrogativa desse sujeito, né? E, sobre certo aspecto, como dissemos, né, no que tange ao protesto obrigatório, um ônus também, que cabe a ele exercer. Então, né, ele deve procurar aí um tabelião de protesto e promover a apresentação do título a protesto, requerer que o tabelião deflagre, dê início a esse procedimento. Para tanto, além de um requerimento formal, né, além de uma manifestação escrita nesse sentido, é necessário apresentar o título original, como decorrência do princípio já muito estudado da cartularidade. Na primeira aula, falamos sobre isso, né? O princípio da cartularidade diz respeito à necessidade, né, de que exista uma base física, né, sobre a qual se assentam os elementos da obrigação, né, e sobre a qual os indivíduos, né, se obrigam ali voluntariamente mediante a posição das suas assinaturas. E esse princípio ele tem tal importância, né, que aquele que está de posse da cártula, né, presume-se credor daquela relação jurídica, daquele crédito ali consubstanciado. E ele pode exercer esse crédito mediante a sua apresentação. Então, né, o protesto é uma forma, né, de exercer os direitos subjetivos
oriundos dessa relação creditícia. Portanto, deve ser realizado mediante a apresentação da cártula, que, como dissemos, na atualidade pode estar assentada sobre uma base física ou eletrônica, virtual, certo? Bom, e os cartórios estão, adequados, eles possuem aí meios para receber esse requerimento virtualmente, sem dúvida nenhuma, Na atualidade estão. Nesse ponto, eu vou inclusive fazer um pequeno adendo, assim, prestar algumas explicações sobre como que funciona essa situação, Os cartórios, de protesto de um determinado estado, eles se reúnem geralmente em associações, que têm a finalidade de gerenciar uma central eletrônica. E essa central eletrônica, ela tem como objetivo recepcionar títulos, requerimentos de protesto em âmbito virtual. Afinal, essa é uma exigência da sociedade moderna, não é mesmo, gente? Na atualidade, muitas vezes, a gente não pode ou não quer, não dispõe de tempo para se deslocar até um determinado local, para realizar, por exemplo, a apresentação, proferir uma ordem de cobrança. É importante, interessante que exista a possibilidade de que isso seja feito virtualmente. Então, os delegatários aí, da atividade, eles se reúnem em associação, que é responsável pela gestão de uma central que promove todos esses atos em meio eletrônico, Não só a recepção dos títulos, mas também os demais atos aí inerentes ao procedimento, como, por exemplo, recepcionar ordens de cancelamento e por aí vai. Isso é só para ilustrar um pouco como é que funciona, esse envio eletrônico de títulos de certidões de dívida ativa, de decisões judiciais a protesto, sempre segue essa mesma lógica, certo? Bom, então, esse primeiro momento, ele é chamado de apresentação. E a apresentação consiste, como eu disse, nessa manifestação, no exercício desse direito subjetivo aí, de promover a cobrança, acompanhado do documento, certo? Esse documento, ele ingressa, então, no âmbito do cartório, competente para tanto, e as regras de competência aí, elas, com alguma variação entre estados, elas estão associadas à praça de pagamento ou ao domicílio do devedor, Mas não compensa, assim, entrar nesses pormenores. Mas, o tabelião competente, então, ele vai recepcionar esse título, adentrar com esse título ali para o âmbito da serventia e ele vai receber um protocolo, certo? Que é basicamente um número de identificação, daquela situação ali, tá? Representada pelo título. Bom, após essa protocolização, tem início a fase, possivelmente uma das mais importantes do procedimento, que é a fase de qualificação, na qual o tabelião vai analisar o título do ponto de vista formal, vai analisar se o título possui todos os requisitos extrínsecos para que valha como tal. Nós já tratamos também desse assunto nas aulas anteriores. Nós vimos, que a lei que dispõe a respeito de cada um dos títulos, ela elenca os requisitos sem os quais aquele título não vale, não produz os efeitos previstos na legislação. Esses são os requisitos extrínsecos. E é exatamente esse, o objeto de trabalho do tabelião. Então, a análise desse aspecto formal, da regularidade formal do título. O tabelião, ele não adentra, nos aspectos do mérito. Então, ele não investiga aspectos relativos ao negócio jurídico subjacente, Então, por que esse cheque foi emitido? Foi para compra e venda, de um produto, de uma roupa, de um carro, de uma bicicleta, Esse produto adquirido, ele estava viciado, E é por isso que, eventualmente, o devedor não fez o pagamento, ou não. O tabelião não adentra nesses aspectos, tá? Porque a atividade dele é restrita ao âmbito administrativo.
Então, essas questões de mérito, essas discussões de fundo, elas são atinentes ao âmbito jurisdicional e elas não cabem, né, não podem, portanto, ser alegadas no âmbito do tabelionato, certo? Não investiga, portanto, o tabelião questões relativas à prescrição e decadência, né? Muito embora nós tenhamos aí alguns julgados, né, que atribuem, de certa forma, essa responsabilidade ao tabelião, né? Fato é que a lei não prevê, né, algo nesse sentido. Essa matéria, naturalmente, deve ser objeto de acompanhamento, né? Deve ser objeto de estudo por parte de todos os indivíduos que estão na classe, porque ela está, né, aí na ordem do dia, né, sendo muito discutida. Mas, a princípio, a lei de protesto, ela diz expressamente que o tabelião não investiga prescrição e decadência. Então, a sua análise realmente, ela se restringe aos requisitos extrínsecos do título. E faz sentido, né, se nós pensarmos aí na origem, né, da atividade do protesto, certo? Como eu disse a vocês, muito associada ao direito cambial, né? E a ideia de produção de prova do inadimplemento da obrigação ou de alguma circunstância cambiária relevante. E o direito, né, cambial, os títulos de crédito, né, eles possuem esse aspecto aí da autonomia, né, da abstração, da desvinculação da relação jurídica original, né, da impossibilidade de oposição de exceções pessoais ao terceiro de boa-fé. Então, o que se discute, né, no âmbito aí dos títulos de crédito é realmente a existência de algum vício extrínseco, né? É a existência de um vício extrínseco que pode descaracterizar, né, ou desconstituir aquela obrigação expressa num título, né, no que diz respeito a todos ali que pertencem à cadeia cambial. Então, nesse sentido, essa é a previsão da lei de protesto, né, de que a qualificação do tabelião se restringe a esses aspectos. Então, conforme seja o título apresentado, então, vamos supor, um cheque, uma nota promissória, uma duplicata, né? O tabelião vai analisar a regularidade formal desse título à luz da lei de regência, certo? E se estiverem presentes todos os elementos da lei de regência, ele vai admitir aquele título, né, para que possa seguir aí o procedimento para protesto. Então, nesse primeiro momento, eu friso um aspecto muito interessante do protesto, se comparado a um outro mecanismo, né, que está presente no mercado, que é a negativação direta. Por quê? O protesto, ele pressupõe essa prévia análise formal e jurídica feita pelo tabelião, que é um profissional do direito, né, dotado de qualificação para tanto, aprovado em concurso público e com responsabilidade, né, administrativa, civil, enfim, pela realização aí da sua tarefa, né, fiscalizado pelo Poder Judiciário. Então, o tabelião é um profissional que realiza o seu trabalho com muito rigor, né, com muita segurança, com muita certeza, de modo que o credor pode ficar tranquilo de que, né, a promoção do protesto ou o ingresso do título num tabelionato representa, em verdade, um exercício regular de direito mesmo, né, de cobrar aquilo que lhe é devido, mas não representará, em regra, um abuso de direito, o que com alguma frequência, né, se vê na negativação direta, que por vezes é feita de forma pouco criteriosa, né? São comuns as ações, por exemplo, que dizem respeito à negativação sem prévia notificação do indivíduo, né? O que por vezes resulta em condenações em danos morais e tudo mais. O que agrava ainda mais a situação do credor, né? É interessante, inclusive, observar, né, a partir desses relatórios elaborados aí pelo Conselho Nacional de Justiça, que essas ações, né, associadas à negativação direta, realizada de forma pouco cuidadosa,
elas também são representativas no âmbito do judiciário. Né? Elas são promovidas, são exercidas aí pelos consumidores, pelos lesados, né? De uma forma expressiva, né? Tem números expressivos aí no âmbito do judiciário, revelando se tratar de um problema real, né? Um problema concreto, sim, a ser combatido, né? A ser evitado, pelo menos. Bom, então, passado esse primeiro momento aí, né, da qualificação, o título já recebeu um protocolo, que é o número de identificação no âmbito daquele cartório, né? E aí, em seguida, passa-se para a etapa da intimação. A intimação é um ato pelo qual, né, o tabelião ele irá dar ciência, né, daquele sujeito apontado ali como devedor daquela obrigação, daquela situação de cobrança, do ingresso daquele título no âmbito do cartório. E, cientificado a respeito dessa situação, esse sujeito ele terá um prazo de 3 dias úteis para tomar algumas atitudes, tá? De modo a evitar o protesto. Bom, antes de mais nada, né, antes de dizer a respeito da resposta aí ao protesto, é importante também afirmar, né, contar para vocês que essa intimação ela pode ser feita por portador, que é um preposto ali do tabelião, um funcionário, né, que eventualmente trabalha com ele, que vai promover essa intimação, né, no endereço apontado pelo credor, certo? Então, os elementos a respeito, né, de como cientificar o devedor a respeito da promoção do processo de protesto, do fato de estar em curso, né, um processo de protesto, esses elementos, esses dados são fornecidos pelo credor, ok? Então, a intimação será feita no endereço do devedor, pessoalmente, certo? Ou por via postal, é possível também, ou seja, através dos correios, né, com aviso de recebimento, então, assegurando, né, que essa correspondência efetivamente chegou ao endereço indicado, né, como endereço de residência do devedor, ou eventualmente, caso não seja possível, né, encontrá-lo, ou em outras hipóteses da lei, né, ou caso, por exemplo, as tentativas de intimação pessoal por correio sejam frustradas por qualquer razão, é possível também que essa intimação seja feita por edital. Edital esse que será afixado no âmbito do cartório, né, na sede da serventia. Ele será também publicado em meio virtual, né, no âmbito aí da central que eu mencionei com vocês, né, e também em jornal de grande circulação nas localidades em que houver, né, porque não são todas que possuem. O objetivo da intimação, portanto, é chamar, né, o devedor, cientificar o devedor da situação em curso e dar a ele a oportunidade de sanear a obrigação, dar a ele uma última oportunidade de se reparar, né, de resolver aquela questão antes de sofrer o protesto, sob pena de protesto. E o protesto, né, ele ocorrerá no intervalo de 3 dias úteis, caso o devedor não efetue o pagamento, caso o credor não promova um ato chamado de desistência ou retirada, ou caso, né, não seja proferida judicialmente uma ordem de suspensão, né, do protesto ou sustação dos efeitos do protesto, caso ele já tenha se operado. Então, existem essas 3 possibilidades, né? Decorrido esse prazo de 3 dias úteis, se nenhuma dessas circunstâncias se apresentar, o protesto ocorrerá. E, com a realização do protesto, né, será dado publicidade, certo, a essa situação de inadimplência, de não cumprimento das suas obrigações por parte desse indivíduo, né? E isso tem uma função muito importante no mercado. Por quê? A informação pública a respeito do descumprimento dessa obrigação, ela tem a informação de alertar os demais agentes econômicos, certo? Dessa circunstância. Então, imagine, né, que você tem
uma determinada empresa e um determinado indivíduo que já está assim, caminhando ali, né, para uma situação de falência, né, ou né, uma situação de insolvência. Bom, e como é que os demais agentes do mercado vão saber disso para se prevenir, né? Porque, como a gente falou também mais cedo, a lógica assim, né, das transações econômicas, da realização de um número expressivo de negócios, passa, né, pela concessão de crédito, pela realização de uma transação atual com promessa de pagamento futuro. Então, como é que eu vou saber hoje, né, que um determinado agente econômico já não está em condições de satisfazer uma obrigação que ele prometeu pagar amanhã, certo? É necessário, né, que existam elementos concretos para que essa análise de risco na concessão de crédito seja feita. E a gente chamou isso lá na primeira aula de confiança sobre o aspecto objetivo, que é aquela pautada em elementos concretos, e não só numa percepção pessoal das qualidades morais de um determinado indivíduo, no que diz respeito à satisfação de suas obrigações, certo? Então, nós falamos lá na primeira aula, né, que a confiança, dentro de uma perspectiva concreta, ela pressupõe a análise da capacidade de pagamento do indivíduo, né, eventualmente ali da situação do seu patrimônio, consulta a órgãos de proteção ao crédito, consulta, né, a existência ou não de protestos, né, porque se aquela pessoa ali, né, tiver, né, protestos, né, que são provas especiais, insubstituíveis do descumprimento de obrigações, né, é mais arriscado que você conceda crédito a ela, né, realize um negócio jurídico estipulando pagamento futuro com essa pessoa, uma vez que você já sabe, né, concretamente que ela não cumpriu outras obrigações com outros de seus parceiros, de seus fornecedores, certo? Então, esse é um elemento de análise concreta, certo? Concreta e prévia à concessão de crédito. Por isso que a publicidade oriunda do protesto ela é muito importante. E é por isso que se diz que a atividade desempenhada pelo protesto, ela tem em vista atender a um interesse privado, né? Então, um interesse meu, no sentido de recuperar aquele crédito, no sentido de reclamar aquele pagamento, né? E tudo mais. Mas também corresponde a um interesse público, no sentido de que ela amplia, né, permite o conhecimento dessa informação. Se não for em concreto, é ao menos em tese essa informação tem publicidade para que qualquer um possa acessá-la, né, e conhecer a situação financeira daquele com quem contrata. Então, isso é uma tutela, né, que visa todo o mercado, é o interesse de todo o mercado, certo? Então, quando o protesto ele é feito, essa situação, né, de inadimplência, que a princípio era de conhecimento só das partes, ela toma um conhecimento mais amplo, certo? Bom, após, né, a realização do protesto, se a obrigação for cumprida, se o débito for pago, é preciso fazer com que seus efeitos cessem. E essa cessação de efeitos se dá através do cancelamento de protesto. O cancelamento foi, inclusive, objeto do quiz da última aula. Foi a segunda pergunta que fizemos, né? E já falamos, né, que ele tem hipóteses específicas que autorizam a sua realização e que ele é um ônus do devedor. Então, vamos retomar aqui um pouquinho e falar com um pouquinho mais de calma sobre cada uma dessas hipóteses. Já falamos, né, de forma bastante abrangente sobre a apresentação, já falamos sobre a qualificação, sobre a intimação. E agora nós vamos falar sobre as possíveis respostas, né, que a pessoa intimada pode dar, né, quando toma ciência ali de que um procedimento de protesto está em curso. Bom, a primeira é o pagamento. O pagamento é a forma normal, natural de extinção das obrigações. E como eu disse, é o verdadeiro motivo, né, o verdadeiro intuito que o credor possui quando ele leva um título até o cartório. Então, intimada, a pessoa pode chegar à conclusão, né, de que é melhor efetuar o pagamento, né, para evitar sofrer os efeitos deletérios do protesto.
E nessa hipótese, ela deve pagar ao tabelião e não diretamente ao seu credor. Tá? Quando um título ele ingressa no cartório, né, e durante o seu procedimento, dentro do prazo de pagamento, a lei de protesto diz expressamente que é preciso fazer o pagamento ao tabelião, ok? E aí, caso seja feito o pagamento, juntamente com o valor apontado como devido, né, com base na cártula ou no documento de dívida, serão satisfeitos também os emolumentos, as despesas cartorárias ali inerentes ao procedimento. Feito o pagamento, maravilha, o objetivo, né, foi atingido e o procedimento se encerra. Outra alternativa é que o credor, que o apresentante, peça a desistência ou a retirada do protesto. Como é prerrogativa sua efetuar o protesto, né, e como o protesto ele diz respeito aí, né, consubstancia aí no seu âmago, né, uma pretensão ao recebimento de um crédito, que é um direito patrimonial disponível, né, tanto cabe a ele exercer como deixar de exercer esse direito. Então, por qualquer que seja o motivo, o apresentante pode desistir do procedimento no prazo de 3 dias úteis. Comumente, o que motiva essa desistência é uma negociação feita entre as partes. Em regra, o sujeito intimado do procedimento para protesto, eventualmente ele pode, por exemplo, não ter o dinheiro para satisfazer a obrigação em 3 dias úteis. Ele pode não conseguir, tá, satisfazer aquela obrigação no prazo legal. Mas ele pode, e geralmente isso acontece, tá? Entrar em contato com o credor e requerer a ele, né, a renegociação daquilo ali, a dilação do prazo para pagamento, né, a concessão ali de mais alguns dias, de uma condição diferenciada de pagamento, eventualmente um parcelamento, ou seja, eles podem renegociar aquele débito. E no bojo dessa renegociação, pode estar contida essa conclusão, pode estar contida essa condição, desculpem-me, essa condição de que o protesto seja interrompido, né, não seja lavrado. Por quê? Porque todo aquele, né, que é um agente aí experiente, né, que já tem um tempo de mercado, sabe o quão negativo, né, é o protesto. Os efeitos atribuídos pelo mercado, né, para aquele que emite um título objeto de protesto, eles são realmente muito restritivos do exercício da atividade empresária. Então, não é conveniente, né, que se deixe, que se permita que o protesto aconteça, se for possível evitá-lo. Então, geralmente, é isso que está por trás de um pedido de retirada, embora não haja necessidade de motivação para esse pedido. O tabelião vai acatar um simples requerimento. Assim como o requerimento de ingresso no protesto, ele é desprovido de maiores justificativas, de maiores explicações, a retirada também o é, ok? Então, a retirada ou a desistência deve ser realizada dentro deste intervalo de 3 dias úteis. E nessa hipótese, aquele que a requer deve satisfazer os emolumentos. Então, essa é uma exceção, aquela informação que eu dei para vocês no início da aula, no sentido de que os serviços do cartório de protesto atualmente são gratuitos, vamos dizer assim, né? Não é propriamente uma gratuidade, é um diferimento do momento do pagamento, né? E uma atribuição, né, da responsabilidade pelas despesas àquele que deu causa à situação. Então, nessa hipótese, quem satisfaz essas despesas é o apresentante, o credor, aquele que requer também a desistência. A desistência só pode ser requerida por ele ou por um representante, né, legitimamente munido aí dos documentos de representação, certo? Uma terceira possibilidade é a sustação de protesto. Como que funciona isso, né? Bom, como eu falei para vocês,
o tabelião de protesto, ele não adentra em questões de mérito da relação jurídica fundamental ou da relação que originou o endosso, por exemplo. Ele não adentra nessas situações, certo? Essas situações, elas são reservadas exclusivamente para o âmbito jurisdicional. Então, né, caso seja intimado do protesto e não concorde, né, possua uma razão aí para não realizar o pagamento, o que o devedor deve fazer? Como que ele deve proceder? Existe algo que pode ser feito junto ao cartório? Bom, em verdade existe. É um procedimento chamado de contraprotesto. Através desse procedimento, o devedor ele vai elencar as razões pelas quais ele entende, né, que não deve pagar, certo? Então, ele eventualmente pode, por exemplo, alegar exceção de contrato não cumprido. Né? Ele pode dizer, olha, eu emiti esse cheque ou essa nota promissória, né, como contraprestação pela aquisição de um determinado produto, mas esse produto não me foi entregue. Ou esse produto me foi entregue, mas ele possui um grave defeito, e por aí vai. Contudo, né, infelizmente, não há muito o que fazer, o tabelião não pode apreciar a verdade ou provas inerentes a essa razão, né, alegada pelo devedor. O que o tabelião faz quando o contraprotesto é realizado é lançar essas razões, é dar publicidade a essas razões quando ele registra o protesto. Assim, né, ambas as situações ganharão publicidade, né, ficarão acessíveis ao conhecimento de todos, ao conhecimento do público. Tanto o protesto, né, que reflete o inadimplemento da obrigação, quanto as razões pelas quais o devedor não pagou. Então, por exemplo, eu contei a vocês que uma vez que a pessoa sofre o protesto, ela começa a sentir uma série de sanções do próprio mercado. Por exemplo, essa pessoa ela pode ter dificuldade, né, de obter um crédito junto a um banco, né, um financiamento, um cartão de crédito, de retirar um talão de cheque, por aí vai, né? Porque o banco, atento a esses indícios aí de que a pessoa ela não está com a sua saúde financeira em dia, ele vai se prevenir do risco de conceder crédito a essa pessoa, né? De realizar transações com essa pessoa, certo? Bom, e como que essa pessoa poderia, né, no caso de uma cobrança ilegítima, né? Como é que essa pessoa poderia proceder? Ela poderia, por exemplo, requerer, né, do cartório que lavrou o ato, a extração de uma certidão de interteor que vai conter tantas informações do protesto e, portanto, da cobrança, quanto as informações das razões pelas quais ele não pagou. Então, essa certidão, por exemplo, pode ser disponibilizada ao gerente bancário, que analisando mais a fundo, de forma mais pormenorizada aquela situação, pode chegar à conclusão de que é algo pontual, certo? De que é uma situação litigiosa que aconteceu com aquele indivíduo, né? Um descumprimento de contrato, enfim, que pode acontecer com qualquer um de nós, certo? E que não reflete a real capacidade de pagamento dele, né? Ou ao seu adimplemento das obrigações, a pontualidade com as quais cumpre as obrigações. E assim, de posse de todas essas informações, o banco pode optar por conceder, né, aquilo que foi requerido da mesma forma. Então, assim como o protesto é uma questão de dar publicidade de dados relevantes a todos, né, o contraprotesto também é, certo? Mas não é possível efetivamente adentrar no mérito daquela situação e avaliar, né, quem está correto, o credor ou o devedor. Isso aí é só em âmbito judicial. Então, o contraprotesto ele não vai impedir o protesto, certo? Ele só vai acompanhar, né, o protesto de maiores esclarecimentos, né, da resposta ofertada pelo devedor. Caso o devedor queira, portanto, impedir que o protesto aconteça, ele precisa requerer que o juiz profira uma ordem nesse sentido.
não há outro caminho. E aí, né, então no âmbito judicial, todos esses pontos podem ser requeridos, certo? Podem ser discutidos, certo? E pode ser requerido, né, a suspensão do procedimento para protesto, se ele ainda estiver em curso, ou caso exista ali alguma demora, né, como o intervalo de tempo é muito curto, né, são só de 3 dias úteis, né, pode ser que nesse intervalo de tempo não seja viável, né, obter uma ordem judicial e tudo mais. Então, caso não seja possível, né, e caso essa ordem judicial chegue até o conhecimento do tabelião após o protesto já ter sido realizado, não há nenhum problema, né, ela pode ser recebida como uma sustação dos efeitos do protesto, né, através da qual cessará a publicidade inerente ao ato e os efeitos práticos, né, serão aí muito parecidos, se não pudermos falar que são os mesmos. Bom, se não houver, né, nenhuma dessas 3 situações, o protesto acontecerá rigorosamente no prazo previsto em lei e, a partir do protesto, né, será dada essa publicidade aí que eu contei para vocês. E o interessante, né, é que o que acaba por conduzir o devedor ao pagamento, seja antes do protesto, seja depois, né, através do cancelamento, são exatamente os efeitos que o mercado atribui, né, quando toma ciência do protesto. Então, é como se existisse uma pressão externa mesmo, sabe? Que acaba conduzindo, né, o devedor a regularizar as suas obrigações. Sendo assim, uma vez que ele tenha, né, regularizado, feito o pagamento agora diretamente ao credor, após o protesto, o pagamento deve ser feito diretamente ao credor, cumpre a ele promover o cancelamento para que o protesto deixe de cessar os seus efeitos, né, e para que ele possa se reabilitar no mercado. O cancelamento do protesto, então, ele é feito, né, em regra geral, em razão do pagamento da obrigação, né? Feito o pagamento ao credor, né? O credor, ele, de duas uma, ou devolverá o título original ao devedor, o que é um direito do devedor. Nós falamos sobre isso quando tratamos de pagamento. Feito o pagamento, em função do princípio da cartularidade, é necessário restituir o título ao devedor, certo? E a quitação também deve ser dada no título, por força do princípio da literalidade, ok? Então, feito esse pagamento, né, o credor, ele devolve o título ao devedor. E aí, de posse do título, o devedor pode buscar, né, ir até o cartório e requerer o cancelamento do protesto. Por quê? Porque a posse do título presume a quitação daquela obrigação. É importante só fazer um esclarecimento, né? Talvez tenha ficado um pouco confuso para vocês. Poxa, professora, você disse que é preciso apresentar o título ao cartório para promover o protesto. Então, esse título não estaria no cartório? Sim. Após o protesto, na verdade, o que acontece? É feito o registro de protesto e é extraído o que chamamos de instrumento de protesto. Esse instrumento é um espelho do registro, vamos dizer assim, contém todas as informações a respeito do procedimento realizado, do título apresentado, das respostas eventualmente oferecidas. E esse instrumento de protesto é devolvido ao credor, juntamente com o título original, ok? Para quê? Para que ele possa exercer os direitos decorrentes do protesto. Vamos lembrar, né, que o protesto ele pode ser obrigatório, né? Por exemplo, quando ele for o ato necessário para permitir que o credor busque a satisfação da obrigação junto aos codevedores. E qual que é a prova desse ato do protesto? É exatamente o instrumento de protesto, então ele precisa ser restituído ao credor, ok? E é por isso que, após o protesto, o título original e o instrumento estará nas mãos, tá, do credor, que, caso receba o pagamento do devedor, devolverá a ele o documento.
Se por alguma razão não for possível restituir o documento em si, uma alternativa prevista em lei é a apresentação de uma declaração autorizando do credor, né, autorizando o cancelamento de protesto, que deve ser assinada e ter firma reconhecida, né, ou eventualmente deve ser enviada pelas plataformas virtuais, né, observando-se os meios de certificação próprios, né, para quê? Para que sirva, né, como documento autorizativo, para que sirva de fundamento para o cancelamento do protesto. Uma terceira via, né, também é o cancelamento ordenado pelo juiz, né, porque o juiz chegou à conclusão, ali nos autos, né, analisando as provas em concreto, a relação jurídica em concreto, que é essa a hipótese, né, é essa a medida que o caso concreto reclama. São esses 3 documentos que autorizam o protesto. Então, de posse, né, desse documento, o devedor, é ônus dele, comparece ao cartório e requer o cancelamento, hipótese em que ele irá satisfazer as despesas do procedimento, perfeito? O cancelamento de protesto é um ato, ele se dá através de um ato de averbação, que faz com que cessem os efeitos do protesto, cesse a publicidade do protesto, né? De modo que o devedor, ele consegue se reabilitar no mercado, né? E passar a realizar todas as suas relações jurídicas, né? E obter crédito com mais facilidade, após, né, ter o seu nome limpo, como vulgarmente se fala. Certo? Então, com o cancelamento do protesto, o procedimento também se encerra, também se finaliza, né? E, em regra, como dissemos, ele se dá em virtude do adimplemento da obrigação, né? Ou então, de algum tipo de negociação aí entre as partes, como falamos. Bom, em síntese, esse é o procedimento tal como previsto em lei. Como eu contei para vocês, ele é um procedimento bem simplificado, né? Bem simples mesmo. E, de certa forma, é exatamente essa simplicidade, essa celeridade, essa agilidade do procedimento que confere, que é responsável por toda a sua eficácia, certo? Eu disse a vocês também que, em função do reconhecimento das novas aptidões do protesto para conduzir as partes, né, ao adimplemento das obrigações, tem surgido algumas novas possibilidades, né? Tem surgido algumas novas questões embasadas em provimentos do Conselho Nacional de Justiça, que tem os olhos voltados para essa tendência e essa necessidade de desjudicialização das questões e de fomento a essas vias alternativas de solução de conflitos, através, né, de muitos meios aí, sendo um deles os cartórios, que auxiliam as partes na realização voluntária do direito, né, no equacionamento aí das suas questões. Então, nesse sentido, já há alguns anos, já não é algo assim tão novo, sabe? Foi autorizado, por exemplo, a conciliação e a mediação no âmbito dos cartórios. Olha que interessante. Então, seria possível, né, mediar a respeito dessas questões, conciliar a respeito dessas questões, né, dentro de um ambiente saudável e próprio, construído para isso, através do auxílio de profissionais devidamente capacitados, no âmbito de uma serventia extrajudicial. Assim, não obstante, não exista análise de mérito por parte do tabelião de protesto, né, seria possível promover, discutir questões mais concretas, questões de fundo, no âmbito de um procedimento de conciliação ou de mediação. E através, né, dessa reunião, aí, desse bate-papo, dessa situação, né, seria possível, mais uma vez, equacionar uma situação, né, e solucioná-la, evitando que chegue ao judiciário. Outra novidade, né, essa já um pouco mais recente, ela veio através do provimento 72 do Conselho Nacional de Justiça,
que diz respeito a medidas de incentivo, à quitação e à renegociação de dívidas protestadas. Esse provimento, ele traz, né, para o âmbito do cartório de protesto a possibilidade, né, de se realizarem alguns procedimentos no sentido de fomentar, né, e potencializar, né, e viabilizar o adimplemento de algumas obrigações que já foram objeto de protesto. Então, o procedimento já foi realizado, aquele indivíduo já foi intimado, já decorreu o tríduo legal, né, que é o intervalo de 3 dias úteis previstos em lei, e foi alvo de protesto. E agora, né, o que é possível fazer a respeito desse título, né, a respeito do qual já foi constatada essa situação de inadimplência, já foi dada publicidade a ela, o que pode ser feito a respeito disso? E o provimento 72 traz algumas possibilidades. Possibilidades essas que podem partir tanto do credor quanto do devedor, certo? E que auxiliam, facilitam o adimplemento das obrigações. Então, é possível formular uma proposta de pagamento, decotar um determinado valor, né, daquela obrigação, eventualmente isentar aquele indivíduo ali dos encargos moratórios, né, conceder o pagamento mediante condições especiais, um parcelamento, enfim. São formas, né, de facilitar e fomentar o adimplemento daquela obrigação e de recuperar aquele crédito, certo? Igualmente, é possível que o devedor também formule, requeira, né, o início desse procedimento ao tabelião. Caso, por exemplo, né, ele tenha alguma dificuldade de pagar, né, como se sabe, pagar não é só um dever, é um direito, né, então pode haver aí uma intervenção nesse sentido e tudo mais. Como eu falei para vocês, o meu intuito é de passar superficialmente por essas possibilidades, que são possibilidades muito novas e ainda estão, digamos assim, em fase experimental, ainda estão sendo implantadas aí no âmbito dos cartórios de protesto, cada estado com a sua, de uma forma, né, ou uns um pouco mais adiantados do que outros, mas sem dúvida nenhuma é algo que iremos observar aí, né, nos próximos anos e que representam, né, novas ferramentas a serem utilizadas e que vão facilitar e ampliar a atuação do tabelião para bem desempenhar a sua função de sanear a crise das obrigações. Agora estamos caminhando para os momentos finais da aula. E eu trouxe um quiz para vocês que tenta alinhavar um pouco de tudo que dissemos até este momento no curso. Ou seja, tenta concatenar as informações sobre os títulos de crédito em espécie, letra de câmbio, nota promissória e até mesmo cheque duplicata que veremos a seguir, e o protesto, né, para a gente tentar passar aqui por algumas particularidades, né, e dar um pouquinho mais de concretude ao que eu estou falando para vocês, ao meu relato. Então, sem mais demora, vamos lá, questão número 1. A questão número 1 é sobre a letra de câmbio, objeto da nossa segunda aula. Sobre a letra de câmbio, é correto afirmar que, letra A, deve ser emitida em modelo padronizado, sendo nula se emitida em qualquer papel, ainda que preenchidos os requisitos legais. B. É inadmissível a sua emissão em moeda estrangeira. C. Apresentada a letra de câmbio ao sacado, este pode pedir nova apresentação no prazo de 10 dias, a fim de refletir sobre o lançamento ou não do aceite, o qual se denomina prazo de respiro. D. Se for emitida ou aceita com omissões ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto. E aí? Essa é difícil, hein? Já sabem a resposta? É a letra D. A letra D é um entendimento que está, inclusive, simulado, pessoal. Mas vamos passar aqui, pelo menos em linhas gerais, pelas demais alternativas, para que eu possa contar mais algumas coisas para vocês. Bom,
Então, a letra A, ela fala que a letra de câmbio, ela tem que ser emitida em modelo padronizado, sendo nula se emitida em qualquer papel, ainda que preenchidos os requisitos legais. Isso não é verdade para a letra de câmbio. Para alguns títulos, sim. Elas têm um modelo, elas têm uma forma vinculada, como, por exemplo, o cheque, né? Você não pode emitir o cheque em qualquer papel na sua casa. Não pode pegar um papel em branco, lançar os requisitos do cheque, que ele não valerá como tal, certo? Mas isso não se aplica para a letra de câmbio. Então, a letra de câmbio, ela possui, sim, requisitos específicos, né? Ela possui, sim, requisitos próprios previstos na lei, que devem estar atendidos, mas ela pode ser criada livremente desde que atendidos esses padrões. Letra B. É inadmissível a sua emissão em moeda estrangeira. Esse aspecto relativo à emissão, né, de títulos de crédito em moeda estrangeira, ele depende, né, do que prevê a legislação especial, porque as obrigações em geral, elas têm que ser representadas e satisfeitas em moeda nacional, em real. Mas nas hipóteses previstas na lei, né, que são muito excepcionais, né, elas eventualmente podem ser, sim, emitidas em moeda estrangeira. Só que, por exemplo, na hipótese de protesto, né, de um título que conste uma obrigação em moeda estrangeira, cumpre ao apresentante, cumpre ao credor, efetuar a sua conversão, né, para o real e efetuar a cobrança pelo aquele valor ali da conversão, pelo câmbio vigente no dia da apresentação a protesto. Então, seria necessário isso. Letra C. Apresentada a letra ao sacado, este pode pedir nova apresentação no prazo de 10 dias, a fim de refletir sobre o lançamento ou não do aceite, o que se denomina prazo de respiro. Gente, o prazo de respiro, de fato, existe, está previsto na Lei Uniforme de Genebra, porque, como dissemos aqui algumas vezes já, o aceite não é obrigatório. Então, o sacado, ele pode avaliar a conveniência ou não de lançar o seu aceite na carta. Ele pode precisar refletir um pouco sobre isso. Só que esse prazo não é de 10 dias e esse é o erro da questão. E a letra D, como eu disse a vocês, é um entendimento, inclusive, simulado, que é super importante nessa matéria. Então, em geral, tá, não só a letra de câmbio, mas os títulos de crédito em geral, emitidos ali com omissões ou em branco, eles podem ser completados pelo credor, mas isso tem que ser feito de boa fé, ou seja, o credor, ele tem sim, né, digamos assim, um mandato tácito ali, uma autorização ali para completar esses requisitos, mas tem que ser de acordo com os ajustes pactuados, tem que ser de acordo com o combinado com a contraparte no momento da relação jurídica fundamental, ok? Mas é totalmente legítimo que isso seja feito. Bom, era o que cumpria falar aqui na questão número 1. Vamos então para a próxima questão. A ausência de indicação de data de emissão em nota promissória. Letra A. Torna inexigível como título executivo extrajudicial, extingue o crédito, torna inexigível como título executivo judicial e D. Não gera qualquer consequência. E aí, o que vocês acham? Letra A. Torna inexigível como título executivo extrajudicial. Gente, a data de emissão é um requisito extrínseco, não suprível, certo? Da nota promissória. Ela tem que estar presente, é muito importante que esteja presente, porque a data de emissão, não só na promissória, tá? Mas nos títulos em geral, ela permite o quê? Ela permite a avaliação da capacidade do sacador quando do saque. Os títulos de crédito, eles têm que observar não só os requisitos extrínsecos de forma previstos na lei, mas também os intrínsecos necessários à validade da obrigação, que são os previstos lá no artigo 104 do Código Civil. Né? Então, é necessária a manifestação de uma vontade válida por uma pessoa capaz, certo? E a análise dessa circunstância será feita a partir da data de emissão. Então, naquela data, aquela pessoa tinha condições de se obrigar, né, naquele sentido, certo? Então, é muito importante que ela esteja presente, ok? Então, a letra B fala que extingue o crédito, não é verdade, torna inexigível como título executivo judicial, não é em absoluto caso, e não gera qualquer consequência. Essa é uma informação importante aí para levar para casa. Questão número 3.
o reconhecimento da nulidade de um contrato determina, letra A, a inexigibilidade do título pelo novo titular do crédito por endosso. B, a autonomia da nota promissória como título executivo em favor do credor original. C, a validade do título em favor de qualquer portador. E D, a inexigibilidade das notas promissórias a ele vinculadas, caso estejam na posse do credor original. E aí, já sabem a resposta? É a letra D. Essa questão, ela não é uma questão assim tão simples, né? E ela diz respeito a um aspecto interessante da nota promissória, né? Diz respeito à questão da nota promissória vinculada a contrato. Mas a gente pode, não obstante, né, não tenhamos passado por esse assunto, porque é uma matéria muito extensa, nós podemos extrair essa conclusão da principiologia que orienta os títulos de crédito. Nós dissemos, né, nós tratamos lá na primeira aula dos princípios da cartularidade, da literalidade, da autonomia. No âmbito do princípio da literalidade, dissemos que um título, ele representa literalmente uma obrigação, né, que não pode ser exigido do devedor nada mais, né, nem pode ser pago ao credor nada menos. A interpretação de um título de crédito não pode ser restritiva, não pode ser ampliativa, tem que ser literal. É possível extrair dele todos os caracteres daquela operação de crédito. Acontece que, às vezes, né, existe uma prática comercial que vincula notas promissórias a contratos. E quando existe essa vinculação, né, ali no texto da nota promissória, né, assim, existe uma remissão a um determinado contrato, essa questão aí da autonomia da nota promissória, ela fica um pouco relativizada, vamos dizer assim. Então, nesse sentido, a questão diz que o reconhecimento da nulidade do contrato, então um determinado contrato é a causa, né, o que deu origem ao saque daquelas notas promissórias. Este contrato foi reconhecido como nulo. Essa nulidade, ela se abrange para os títulos de crédito? Como existe essa vinculação? A resposta é que sim, né? A inexigibilidade das notas promissórias a ele vinculadas, caso estejam na posse do credor original. Por que caso? Por que essa ressalva? Porque caso elas tenham circuladas, nós temos que aplicar aí a noção de inoponibilidade, né, ao credor de boa-fé. Então, caso ainda estejam na posse do credor original, elas serão aí também invalidadas, ok? Com a conclusão dessa terceira questão, eu encerro a aula de hoje. Agradeço a todos pela presença e aguardo vocês na próxima, em que discutiremos as duplicatas e os cheques. Um abraço e até mais! Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas